Você está pensando em começar o desfraude? A sua criança já fala que fez xixi e cocô todas as vezes? Ou às vezes ela não quer nem ficar com a fralda, já vai logo arrancando, né? Ainda você pode estar querendo economizar esse dinheirão que você gasta por mês com fralda descartável. Eu tenho uma amiga, ou é educadora de uma criança que está vivendo esse momento. Então é com você que eu quero falar agora. As crianças começam a andar, ficam mais autônomas nos movimentos, dizem que fizeram xixi ou cocô, começa o verão, a gente já se empolga e quer começar logo o desfraude. Hoje em dia nós temos nas redes sociais, muitas experiências bem-sucedidas de mães, de educadoras, manuais infalíveis de um sucesso no desfraude. Então, qual o problema? A questão é que o desfraude é muito mais do que xixi e cocô. Eu não vou te dar uma técnica incrível, nem um manual de como fazer isso, mas eu quero ajudar você a olhar para o seu filho ou para a sua criança e o seu corpo de uma nova ótica. Se você já andou pesquisando ou conversou com alguém, você já deve saber que o controle dos esfíncteres tem a ver com uma maturação de todo o processo de verticalização e da coluna vertebral. Isso começa no recém-nascido, quando ele vai ajustando as primeiras vértebras e sustentando a cabeça, né? E dando essa força para o pescoço. E depois a criança vai arriscando movimentos, descendo a consciência e a possibilidade de força e estrutura pela sua coluna. Ela vai aprender a sentar e se sustentar, depois ela vai começar movimentos de começar a se levantar, até que ela adquira a verticalização completa e ereta, né, no andar. O ápice desse eixo que vem de cima para baixo está no pulo, no movimento motor. Quando a criança consegue pular, ela chegou lá no final da maturação da sua coluna. Nessa hora, isso é um indicativo motor de que ela está pronta para controlar os esfíncteres. Mas isso não quer dizer que ela pulou, segurou o xixi. Nós podemos treinar a criança para segurar o xixi e o cocô com muitas técnicas que vão agilizar, talvez, e facilitar para nós esse processo. Mas se nós pensarmos o corpo como uma parte de nós mesmos, como quem a gente é, como um aspecto da minha identidade, quando eu aprendo a regular o meu corpo, as minhas atividades orgânicas, mediado por um agente externo, eu deixo de perceber as minhas próprias sensações, os meus próprios limites. Quando eu seguro e relaxo, mediado por alguma coisa que está fora de mim, eu fico mais afastado de mim mesma. E talvez eu fique mais afastado da possibilidade de uma vivência de autonomia. Autonomia é aonde o nosso ideal de humanidade pretende chegar, que é ser guiado por diretrizes próprias e internas e que não ofendam ou desrespeitem as diretrizes dos outros, né? Por isso que desfraldar tem muito mais a ver com consciência corporal do que com ter sucesso em fazer xixi ou cocô no pinico. Conhecer o nosso próprio corpo é fundamental. E no nosso modo de viver hoje, isso parece afastado de nós, né? Por isso a gente pode dar atenção não só ao desfraude, mas a todos os momentos da criança, para possibilitar a ela estar íntegra e conectada com ela mesma, com o seu corpo. Quando a criança diz que ela fez xixi ou cocô, isso quer dizer que ela está começando a ter uma percepção e uma consciência de algo que aconteceu. Não quer dizer que ela já está percebendo antes desse processo desencadear. É muito importante a gente saber isso. Ele é um indicador, mas não quer dizer que está pronta para tirar a fralda. E uma coisa que a gente precisa considerar é que as fraldas descartáveis, elas atrapalham muito o processo de percepção corporal. A fralda, ela deixa sempre seco, a criança não percebe a umidade. É, talvez, para algumas crianças, uma surpresa se ela está sem fralda e quando ela faz aquilo que parece um xixi, escorre um molhado pela perna. Ela não percebe a umidade, a fralda impede essa percepção. Nem o calor, nem a temperatura.
querer ficar sem fralda pode ser muito mais uma indicação do desconforto de você usar algo que resseca e deixa quente, é desconfortável, aperta, ainda que a gente procure a melhor opção, do que necessariamente uma vontade de ficar de calcinha. A gente acaba associando com isso, mas muitas vezes não. Imagina você 30 dias, 24 horas por dia usando um absorvente feminino. Isso não é nada confortável. Quando a criança vai começando a desenvolver consciência do corpo dela, e principalmente dessa região anal, né, e fálica, ela passa a se incomodar com aquilo. É uma indicação de uma percepção, mas não necessariamente que ela quer tirar a fralda porque ela quer ir no banheiro. Quando a gente aprova ou reprova a criança porque ela conseguiu fazer xixi no pinico ou cocô ou não, a gente desfoca a atenção da criança do próprio corpo e coloca sob a nossa aprovação. Então a gente deve evitar trabalhar com aprovação ou reprovação de percepções corporais. Abandone quadros de estrelinhas ou qualquer outra estratégia de recompensa. Perceba a criança no momento em que ela está e reconheça e ajude ela a se perceber também. Ninguém desfralda do dia para a noite, né? Assim como ninguém anda do dia para a noite. Ela pode dar os primeiros passos, mas depois ela volta para o chão, para o engatinhar ou para o sentado, que é a posição de segurança. No desfraude isso vai acontecer também. Vai ter hora que ela vai conseguir e outros momentos não. E tá tudo bem, ela tá caminhando e crescendo. Pode ser muito simples. Só perceba, ela vai desfraldar. Não precisa apressar isso e nem ficar tão empolgada com o primeiro sinal. É claro que a gente adora ver as crianças crescendo, mas vamos respeitar o tempo delas, né? Se a gente permitisse que as crianças indicassem e fossem vivendo um processo bem orgânico e natural de desfraude, a gente se surpreenderia que seria muito mais tarde do que normalmente logo depois que ela anda, que ela fala xixi e cocô, ou que tá calor e parece ser um bom momento para o desfraude. Converse com a criança, diga para ela que ela está crescendo, que logo ela não vai mais precisar usar aquela fralda porque ela vai saber quando ela tem vontade de fazer xixi ou de fazer cocô. Vai contando para ela e comunicando esse crescimento, esse amadurecimento e deixando com que ela vá conquistando cada vez mais a consciência disso e do seu próprio corpo. Se você perceber que um dia ela segurou por mais tempo o xixi, você pode sugerir para ela, você gostaria de ir ao pinico agora? Muita tranquilidade a gente pode propor para as crianças. Você pode dizer, hoje você quer pôr fralda ou cueca ou calcinha? Quando ela já percebe que ela vai deixar de usar aquela fralda porque ela vai saber o momento, né? Então, aos poucos, pela sua fala, pela sua referência, ela vai encontrando uma maneira fluida do seu próprio autoconhecimento. E aí agora você já pode pesquisar, porque tem muitas técnicas, estratégias bacanas que podem ajudar a gente sim, mas tendo sempre como critério a autonomia.